Capítulo 54. Quase um paradigma. Enquanto isso, no alojamento, John Hammond andava de um lado para outro no quarto de Malcolm. E estava impaciente e constrangido. Desde o esforço supremo de sua última explosão, Malcolm entrará em coma, e agora? Hammond tinha a impressão de que morreria mesmo. Claro. Tinham chamado o helicóptero, mas não chegaria a tempo. A possibilidade de Malcolm morrer enchia Hammond de ansiedade e medo. Paradoxalmente, Hammond considerava a situação pior ainda por detestar o matemático. Pior do que se o sujeito fosse seu amigo. Considerava a morte de Malcolm como uma jogada final daquele cérebro insuportavelmente brilhante, e isso era demais para o velho. De qualquer maneira, o cheiro no quarto tornará-se nauseante. Tudo fedia a carne humana apodrecendo. Tudo, e Malcolm falou, tossindo. Ele vai acordar? Hammond perguntou. Harding balançou a cabeça negativamente. O que disse? Algo sobre o paraíso? Não entendi direito, Harding respondeu. Hammond continuou andando para lá e para cá. Abriu a janela, para deixar entrar um pouco de ar puro. Finalmente, quando não aguentava mais, perguntou. Temos algum problema lá fora? Creio que não. Esta área está segura. Bem, então vou dar uma volta. Tudo bem, Harding concordou, ajustando o fluxo de antibiótico por via intravenosa. Volto logo. Até mais. Hammond saiu a passeio, e lá fora pensou no motivo de ter justificado sua saída a Harding. Afinal, o sujeito não passava de um empregado. John Hammond não precisava dar explicações. Aproximou-se dos portões da cerca. A névoa se dissipara, o sol brilhava de vez em quando, como naquele momento. Hammond considerou isso um bom sinal. Seu parque era ótimo. Mesmo que o cretino do Genaro resolvesse queimar tudo, não faria a menor diferença. Hammond sabia que, em 2 cofres separados, na sede da Ingen em Paio Alto, havia dúzias de embriões congelados. Não haveria dificuldade em desenvolvê-los novamente, em outra ilha, em algum lugar do mundo. Certo, tinham surgido alguns problemas ali em Isla Nublar. Mas da próxima vez tomariam mais cuidado. O progresso era isso, resolver problemas. Concluiu que o não fora a pessoa indicada para o serviço. Obviamente desleixado, indigno de sua grande tarefa. Ou se preocupava demais em melhorar o produto. Em vez de fazer mais dinossauros, queria melhorá-los. Hammond suspeitava de que essa era a razão para o colapso do parque. O era o culpado. Além disso, tinha de admitir que John Arnold não fora o mais adequado para o cargo de chefe da engenharia. Seu currículo era impressionante, mas já estava cansado de tudo, e se preocupava demais. Não era muito organizado, e deixará de lado muitas coisas importantes. Na verdade, nem o nem Arnold possuíam a qualificação mais importante, Hammond concluiu. Nenhum dos dois tinha visão. Esse grande ato da imaginação que evocara um parque maravilhoso, onde as crianças poderiam encostar nas cercas, observando criaturas extraordinárias tiradas de seus livros de histórias. Uma visão real. A capacidade de enxergar o futuro. A capacidade de reunir os recursos para tornar essa visão realidade. Não, o e Arnold não serviam para tal tarefa. Ed Regis fora uma escolha infeliz, também. Harding. No máximo, uma escolha indiferente. Muldoon bebia demais. Hammond balançou a cabeça. Da próxima vez, escolheria melhor.
Absorto em seus pensamentos, seguiu para o bangalô pelo caminho que saía do centro de visitantes em direção ao norte. Passou por um dos funcionários, que o cumprimentou. Ramon não respondeu. Considerava os operários um bando de insolentes. No fundo, a escolha dessa ilha na Costa Rica fora infeliz, também. Não cometeria tais erros no futuro. O urro de um dinossauro o assustou, de tão próximo. Ramon tropeçou e caiu, e quando olhou para trás teve a impressão de ver a sombra do jovem tiranossauro movendo-se no mato, avançando em sua direção. O que o T-Rex estava fazendo ali? Por que não se encontrava no cercado? Ramon teve um acesso de raiva. Depois viu o operário costarriquenho correndo para salvar a vida, e reuniu forças para erguer-se e disparar na direção da mata que ladeava a trilha. Mergulhou na escuridão da selva. Tropeçou e caiu de novo, e seu rosto se encheu de folhas úmidas e terra. Levantou-se cambaleando e correu, caiu e conseguiu se erguer e seguir em frente. Chegou a um barranco e perdeu o equilíbrio. Rolou indefeso pelo solo macio, chegando ao pé da encosta. Seu rosto mergulhou na água tépida do regato que ali corria. Ramon entrou em pânico. Que idiota! Deveria ter corrido para seu bangalô. Levantou-se, amaldiçoando a própria atitude, e sentiu uma dor intensa no tornozelo, que encheu seus olhos de lágrimas. Tentou apoiar o pé, com mais cuidado, pois poderia estar fraturado. Forçou um pouco. Sim, estava quebrado. Na sala de controle, Alexis disse a Tim. Gostaria de ter ido junto com eles até o ninho. Seria muito perigoso para nós, Lex, precisamos ficar aqui. Escute só isso. Apertando outro botão, Tim fez com que o urro do tiranossauro ecoasse pelo parque, nos alto-falantes. Legal, Alexis comentou. Melhor do que o outro. Pode fazer também, Stin ofereceu. Se apertar aqui, ele reverbera. Quero tentar, Alexis aceitou. Ela apertou o botão. O tiranossauro rugiu de novo. Podemos aumentar a duração? Claro, Stin falou. E só virar este botão aqui. Deitado no final do barranco, Ramon ouviu o rugido do tiranossauro, que ecoava na selva. Meu Deus! Ele tremeu, ao ouvir o som. Um grito terrível, do outro mundo. Esperou para ver o que aconteceria. O que o tiranossauro faria? Teria atacado o operário? Ramon aguardou em silêncio, ouvindo apenas o barulho das cigarras, até perceber que prendia o fôlego, e soltou um longo suspiro. Com o tornozelo fraturado, não poderia subir o barranco. O único jeito era esperar ali. Depois que o tiranossauro fosse embora, pediria ajuda. Nesse meio tempo, não corria perigo. Depois ouviu uma voz amplificada dizer: Vamos, Tim, eu também quero fazer a voz. As crianças. O tiranossauro rugiu de novo, mas desta vez o som saiu modulado, musical, com eco. Lindo, se exclamou a menina. Outra vez. Aquelas crianças danadas. Nunca deveria ter trazido os netos. Só tinham causado problemas, desde o início. Ninguém queria saber deles. Ramon os trouxera por pensar que assim impediria Genaro de destruir o parque. Mas Genaro faria isso de qualquer modo, agora. E as crianças haviam entrado na sala de controle e brincavam com o equipamento. Quem tinha permitido uma coisa dessas?
Sentiu que seu coração disparava e encontrava dificuldade em respirar. Tentou relaxar. Não havia nada de errado. Embora não pudesse subir o barranco, não estava a mais de 100 metros do bangalô e do centro de visitantes. Ramon sentou-se na terra úmida, ouvindo os sons da selva que o rodeava. Depois de algum tempo, gritou por socorro. A voz de Malcolm não passava de um sussurro. Tudo e parece diferente, e do outro lado. Arden aproximou-se dele. Do outro lado? Perguntou. Pensou que Malcolm estivesse falando da morte. Quando, e muda, Malcolm continuou. Muda? Malcolm não respondeu. Seus lábios ressequidos moveram-se outra vez. Paradigma, disse finalmente. Nas últimas 2 décadas, esta fora a palavra da moda para se falar das mudanças científicas. Paradigma ou era apenas outra palavra para modelo, mas os cientistas a usavam em outro sentido mais amplo, indicando uma visão de mundo. Uma forma mais geral de ver a realidade. As mudanças de paradigma ocorriam sempre que a ciência mudava significativamente sua maneira de ver o mundo. Tais mudanças eram relativamente raras, ocorrendo uma vez a cada século, mais ou menos. O evolucionismo de Darwin forçara uma mudança de paradigma. A mecânica quântica outra, menor. Não, Malcolm disse. Não, e paradigma, e além. Além do paradigma? Arden sugeriu. Não se preocupar mais, e o que? Arden suspirou. Apesar de todos os esforços, Malcolm mergulhava em um delírio terminal. A febre aumentava e os antibióticos estavam quase no fim. Não se preocupar mais com o quê? Com qualquer coisa, Malcolm disse. Por quê? Tudo parece diferente, e do outro lado. E sorriu. Capítulo 55 Descida. Você é louca, Genaro disse a Ellie Sattler. Quando ela se esgueirava pelo buraco, erguendo os braços. Fazer isso é absurdo. Ela sorriu. Talvez, respondeu, apoiando-se nas laterais do buraco com as mãos. Em seguida sumiu. A abertura escureceu novamente. Genaro virou-se para Muldoon, parado perto do jipe. Não vou descer. Vai sim. Não posso. Sério. Esperam por você, Muldoon alertou. Ande. Logo. Mas só Deus sabe o que tem lá embaixo. Não. Tenho coragem. Mas precisa. Genaro olhou de novo para o buraco e em seguida para trás. Não posso. Ninguém vai me obrigar. É mesmo? Muldoon disse, erguendo o bastão. Nem mesmo com um choque? Não. Quase nunca é fatal. Normalmente a pessoa desmaia. Deixa as pernas bambas. Mas quase nunca deixa sequelas. Pelo menos não nos dinossauros. Bem, as pessoas são menores. Genaro olhou para o bastão. Você não teria coragem. Acho melhor descer logo para contar os animais. Genaro. Rápido. O advogado olhou hesitante para o buraco, uma boca aberta na terra. E depois para Muldoon, parado impassível. Genaro suava. Começou a andar na direção do buraco. De longe parecia tão pequeno, mas aumentava conforme ele se aproximava. Isso, Muldoon aplaudiu. Genaro sentou-se na borda, com as pernas para dentro. Mudou de ideia. Cair assim no desconhecido o aterrorizava. Resolveu enfiar a cabeça primeiro, pelo menos veria o caminho. Prendeu a máscara contra gases no rosto e foi em frente.
De repente lá estava ele escorregando na escuridão. Vendo que as paredes desapareciam e depois se estreitavam, cada vez mais, muito mais, se sentiu a pressão contra o peito, tirando o ar dos pulmões. Mal se deu conta de que o túnel se inclinava ligeiramente, torcendo seu corpo, fazendo com que pontos luminosos dançassem diante de seus olhos, aumentando a dor. E depois o túnel se alargou. Genaro sentiu uma superfície rugosa, de concreto, e ar frio. Seu corpo ficou livre e rolou pelo concreto. Vozes na escuridão. Dedos que o tocavam, vozes sussurradas. O ar era frio, como numa caverna. Tudo bem. Ele parece estar bem. Está respirando. Ótimo. Uma mulher acariciava seu rosto. Era Elie. Pode me ouvir, Genaro? Por que todos estão falando baixo? Ele perguntou. Elie ergueu a mão, apontando. Genaro virou e se levantou lentamente. Arregalou os olhos quando a vista se acostumou à escuridão. A primeira coisa que notou, brilhando no escuro, foram os olhos. Muitos olhos verdes faiscando. Dúzias de olhos o cercavam. Estavam em uma plataforma de concreto, a cerca de 2 metros acima do solo. Uma estrutura de ferro grande fornecia um esconderijo improvisado, protegendo-os da visão dos 2 velociraptores adultos que se encontravam bem à frente, a pouco mais de 1 metro. Os animais eram verdes, escuros, com listras marrons, como as de um tigre. Mantinham-se em pé, equilibrados pela cauda rígida. Em silêncio total, vigiavam a área com seus olhos enormes. Nos pés dos adultos, os filhotes de velociraptor pulavam e guinchavam. Mais para trás, os jovens brincavam, rosnando e rugindo. Genaro ficou sem fôlego. 2 raptores. Agachado na beirada, viu que menos de 2 metros o separavam da cabeça dos animais. Os raptores pareciam inquietos, as cabeças movendo-se nervosamente para cima e para baixo. De tempos em tempos rosnavam impacientes. Depois voltaram para perto do grupo maior. Conforme seus olhos se ajustavam, Genaro percebia que se encontrava em uma espécie de estrutura subterrânea enorme, feita pelo homem, havia colunas de concreto e barras de ferro protuberantes. Dentro daquele espaço imenso havia muitos animais, e Genaro calculou o total em pelo menos 30 raptores. Talvez mais. Trata-se de uma colônia, Grant explicou. 4 a 6 adultos. O resto se compõe de filhotes e jovens. Pelo menos 2 ninhadas. Uma no ano passado. Outra este ano. Os filhotes devem ter uns 4 meses. Provavelmente nasceram em abril. Um dos filhotes, curioso, chegou na beira da plataforma e aproximou-se deles guinchando. Estava a 3 metros. Meu Deus, Genaro murmurou. Mas imediatamente um dos adultos ergueu a cabeça, avançou e gentilmente empurrou o filhote de volta para o ninho. Oh! Animal reclamou, depois pulou na cara do adulto, que se movia lentamente, deixando que o filhote subisse em sua cabeça e descesse pelo pescoço. Sentindo-se seguro, o filhote guinchou, olhando na direção dos intrusos. Os adultos não os viam ainda. Não entendo, Genaro sussurrou. Por quê? Não nos atacam? Grant balançou a cabeça. Não podem nos ver. E não há ovos no momento. Isso os deixa mais tranquilos. Tranquilos? Genaro repetiu. Quanto tempo? Vamos ficar aqui? O suficiente para contá-los, Grant disse. Pelo que Grant pôde observar, havia 3 ninhos.
vigiados por 3 casais. A divisão de território era demarcada, a grosso modo, pelas bordas dos ninhos. Embora os filhotes cruzassem as áreas, os adultos mostravam muita paciência com os filhotes, e pouca com os jovens, ocasionalmente dando uma patada nos animais maiores, quando suas brincadeiras tornavam-se muito agitadas. Naquele momento, um raptor jovem aproximou-se de Eli e esfregou a cabeça em sua perna. Ela olhou para baixo e viu a coleira de couro com a caixa preta. E estava molhada em um ponto. E machucara a pele do raptor. O animal guinchou. No salão abaixo, um dos adultos olhou curioso na direção do som. Acha que posso removê-la? Ela perguntou. Seja rápida. Está bem. Eli ajoelhou-se ao lado do filhote. Ele guinchou. O adulto rosnou, erguendo a cabeça. Eli acariciou o animalzinho, tentando acalmá-lo, impedindo os guinchos. Depois moveu a mão na direção do colarinho, tirando a faixa de velcro, que fez um ruído alto. Os adultos levantaram a cabeça. Um deles começou a caminhar em sua direção. Merda! Genaro exclamou. Não se mexam, Scrante avisou. Fiquem calmos. Os adultos passaram por eles. As longas garras curvas arranhavam o concreto. O animal parou na frente de Eli, que se mantinha agachada ao lado do mais jovem, perto da proteção de aço. O raptor jovem estava à vista, bem como a mão de Eli. O adulto ergueu a cabeça, farejando. Estava muito próximo dela, mas o ferro impedia visão. Pôs a língua para fora, sentindo o ar. Grant pegou uma granada de gás no cinto e manteve o polegar no pino. Genaro segurou sua mão, balançou-a cabeça negativamente e apontou para Eli, que não usava a máscara contra gases. Grant deixou a granada de lado, pegando o bastão de choque. O adulto continuava muito próximo da moça. Eli soltou a coleira. A fivela de metal tilintou no concreto. Movendo a cabeça, o adulto virou para o lado. Curioso. Avançava para investigar, quando o filhote pulou. Alegremente se afastou. O adulto permaneceu perto de Eli. Depois deu-lhe as costas, voltando para o centro do ninho. Genaro soltou um suspiro de alívio. Meu Deus! Vamos logo embora. Ainda não, Scrante disse. Mas já podemos iniciar nosso trabalho. Na luz fosforescente do binóculo de visão noturna, Grant examinou o salão, estudando o primeiro ninho. Era feito de palha e barro, na forma de um cesto largo e baixo. Identificou os remanescentes de 14 ovos. Claro, não poderia contar as cascas, a distância, e além disso já haviam se quebrado há muito e se espalhado pelo chão. Mas pôde contar as marcas na lama. Aparentemente os raptores construíam os ninhos pouco antes de botar os ovos, que deixavam uma marca permanente no barro. Viu que pelo menos um se quebrara. Registrou 13 animais. O segundo ninho estava quebrado no meio. Mas Grant calculou 11 ovos. O terceiro tinha 15, mais 3. Haviam se rompido prematuramente. Qual é o total? Genaro perguntou. 34 filhotes nasceram. Quantos está vendo? Grant balançou a cabeça. Os animais corriam pelo local cavernoso, passando das partes claras para as escuras. Estive observando, Celie disse, iluminando o bloco de anotações com a lanterna. Precisaríamos tirar fotos para confirmar, mas as marcas no focinho dos filhotes são diferentes entre si. Contei 33.
E os jovens? 22. Mas, Alan, nota algo de estranho. Neles? O quê? Grant sussurrou. Como se distribuem espacialmente? Estão formando um padrão ou ordem? Grant franziu a testa. Está muito escuro. Não, olhe. Acompanhe os menores. Quando brincam, rolam e pulam em todas as direções. Mas, nos intervalos, quando os filhotes ficam por perto, veja como orientam o corpo. Ficam virados para uma das paredes, em fila. Não sei, Eli. Acha que existe uma meta-estrutura de colônia? Como nas abelhas? Não, não é bem isso. Algo mais sutil. Apenas uma tendência. E os filhotes a acompanham. Todos eles. Os adultos também. Observe-os. Estou dizendo, formam filas. Grant franziu a testa de novo. Pelo jeito ela estava certa. Os animais brincavam, mas durante as pausas, quando vigiavam ou descansavam, pareciam se orientar de modo específico, como se houvesse linhas invisíveis no solo. Isso me intriga, Grant disse. Talvez seja brisa. Não sinto nenhum vento, Alan. Mas o que estão fazendo? Existiria algum tipo de organização social, expressa na disposição espacial? Isso não faz sentido, Sela negou. Porque todos agem do mesmo modo. Genaro consultou o relógio. Sabia que isso seria útil algum dia. No relógio havia uma bússola. Usa bússola no tribunal? Grant indagou. Não, Genaro respondeu. Ganhei de minha esposa, no aniversário. Eles não se alinham por nenhuma. Espere, parecem virados para nordeste e sudoeste, algo assim. Talvez escutem algo, e virem as cabeças na direção do som, Celie sugeriu. Talvez seja só comportamento ritual. Comportamento específico da espécie, para identificação mútua. Talvez não haja nenhum significado particular. Ou talvez sejam malucos. Talvez os dinossauros sejam malucos. Ou usam isso para se comunicar. Grant pensava nisso. As abelhas se comunicavam espacialmente, com uma espécie de dança. Talvez os dinossauros também. Genaro olhou-os e disse. Por que não saem? São animais noturnos. Sim, mas parece que estão escondidos. Grant deu de ombros. No instante seguinte, os filhotes começaram a guinchar e pular excitados. Os adultos os observaram curiosos por um momento. E depois, entre guinchos e gritos, todos eles começaram a correr, dirigindo-se para o túnel de concreto, desaparecendo. Capítulo 56 Ramon. John Ramon sentou-se pesadamente na terra fofa, no meio do barranco molhado e tentou recuperar o fôlego. Deus do céu, como fazia calor, pensou. Parecia que respirava através de uma esponja, tão grande era a umidade. Olhou para o regato, agora 15 metros abaixo dele. Tinha a impressão de que levará horas para sair de lá e subir a encosta até onde se encontrava agora. O tornozelo estava inchado e roxo. Não conseguia apoiar o peso do corpo no pé machucado. Fora obrigado a subir apoiado na outra perna, que também doía, devido ao esforço. Tinha sede. Antes de deixar a margem do regato, bebera água, mesmo sabendo que era perigoso. Agora sentia tonturas e o mundo às vezes girava. Problemas de equilíbrio. Mas sabia que subir era necessário, precisava retornar à trilha.
Ramon pensara ter escutado passos no caminho, diversas vezes, na última meia hora, e sempre gritava, pedindo socorro. Mas sua voz não ia longe e ninguém aparecerá para ajudá-lo. Assim, em plena tarde, ele se dera conta de que teria de subir o morro, com o pé quebrado ou não. E era o que fazia naquele momento. Crianças danadas. Ramon balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. Subia há mais de uma hora, percorrendo um terço da distância até o topo. O cansaço o dominava. Ofegando como um cachorro, tinha certeza de não correr perigo, se impossível, quase do lado de seu bangalô, mas era forçado a reconhecer seu cansaço. Sentado no barranco, concluiu que não queria mais ir a lugar algum. E o que era que havia de errado em se cansar? Afinal, tinha 76 anos. Passará da época de subir barrancos íngremes. Mesmo assim, Ramon estava em forma para um homem de sua idade, e pretendia chegar aos 100 anos. Bastava cuidar bem de si, e enfrentar os problemas só quando surgissem. Certamente tinha muitas razões para viver. Outros parques a construir. Outras maravilhas a criar. Ouviu um guincho, depois um som parecido com um chilrear. Algum pássaro comendo minhoca. Ouvirá ruídos de pequenos animais a tarde inteira. Havia de tudo por ali. Ratos, gambás, cobras. O guincho aumentou, e um pouco de terra rolou do barranco, passando por ele. Um animal se aproximava. Viu um bicho verde escuro descendo em sua direção. E outro. Mais um. Procompsognathus, pensou, tremendo. Abutres. Os Procompsognathus não pareciam perigosos. Eram do tamanho de uma galinha, e se moviam nervosamente, erguendo e baixando a cabeça, como essas aves. Venenosos. Sua mordida injetava um veneno de ação lenta, utilizado para apressar a morte de animais feridos. Animais feridos, pensou, gelado de pavor. O primeiro Procompsognathus parou, olhando para ele. Permaneceu a uns 2 metros de distância, fora do alcance, encarando-o. Os outros se aproximaram logo, formando uma espécie de fila. Observando. Pulavam e guinchavam, estendendo as pequenas patas cheias de garras. Fora! Show! Ramon gritou, atirando uma pedra. Os animais recuaram cerca de 1 metro. Não. Demonstravam medo. Pareciam saber que ele não podia lhes fazer mal. Furioso, Ramon arrancou um galho de árvore e tentou afugentá-los. Os Procompsognathus morderam as folhas, guinchando de alegria. Pelo jeito acharam que se tratava de uma brincadeira. Ramon pensou novamente no veneno. Lembrou-se de que um dos tratadores de animais fora mordido por um Procompsognathus na jaula. Dissera que o veneno agia como um narcótico. Acalmava, relaxava. Nada de dor. Só dava sono. Que se danem, pensou. Ramon pegou outra pedra, fez pontaria e acertou um bem no peito. Oh! Animalzinho gritou assustado ao ser jogado para trás, rolando por cima da cauda. Os outros recuaram. Melhor assim. Ramon deu as costas e retomou a escalada do barranco, agarrando os galhos com ambas as mãos. Apoiava-se na perna esquerda, sentindo a dor na coxa. Não avançou nem 3 metros quando um dos Procompsognathus pulou em cima dele. Ramon agitou os braços, frenético, jogando longe o animal, mas perdeu o equilíbrio e rolou o barranco. Quando parou, um segundo Procompsognathus atacou, mordendo de leve sua mão.
Ele observou. Horrorizado o sangue que escorria pelos dedos. Continuou a subir. Outro animal pulou no seu ombro, e ele sentiu uma pontada de dor, quando foi mordido na nuca. Gritou e atirou. O dinossauro bem longe. Virou-se para enfrentar os restantes, com a respiração acelerada. Estava cercado por eles, que pulavam e moviam as cabeças, atentos. Sentiu um calor iniciando-se no ponto da nuca em que fora mordido e espalhando-se pelos ombros, descendo a espinha. Quase sem se dar conta, deixou-se escorregar para o chão. Deitado de costas no barranco, Ramon se sentiu estranhamente relaxado, tranquilo. E percebeu que não havia nada de errado. Nenhum engano fora cometido. Malcolm estava completamente equivocado em suas previsões. Continuou ali estendido, quieto como uma criança no berço, em paz. Quando outro procompsognato mordeu seu tornozelo, fez um gesto vacilante, insuficiente para afugentar o animal. Os demais se aproximaram. Logo guinchavam à sua volta. Ergueu a cabeça quando um deles pulou sobre seu peito, um bichinho surpreendentemente leve e delicado. Ramon sentiu apenas uma ligeira dor quando o procompsognato se abaixou para morder seu pescoço. Capítulo 57. A praia. Caçando os dinossauros, seguindo pelas curvas e rampas de concreto, Grant subitamente encontrou uma abertura, e chegou à praia, ao Oceano Pacífico. Por toda parte, os jovens velociraptores pulavam e cavavam a areia. Um a um, os animais se dirigiram para a sombra das palmeiras na beira do manguezal, e ficaram ali parados, enfileirados em seu modo peculiar, olhando para o mar. Não tiravam os olhos do sul. Não entendo, Genaro disse. Nem eu, Grant falou. Só dá para perceber que odeiam o sol. O sol na praia nem estava muito forte. Uma brisa suave soprava. O mar se encapelava. Mas por que tinham deixado o ninho de repente? O que atraíra toda a colônia para a praia? Genaro consultou a bússola do relógio, olhando depois para os animais. Nordeste e sudoeste, como antes. Atrás da praia, no meio da mata, ouviram o zumbido da cerca elétrica. Pelo menos já sabemos como driblam a cerca. Eli comentou. Em seguida ouviram o ronco de um motor diesel, e no meio da neblina viram um navio apontando no sul. Um cargueiro grande, lento, dirigia-se para o norte. Então foi por isso que eles saíram? Genaro indagou. Grant fez que sim. Devem ter ouvido o barulho. Quando o cargueiro passou, os animais o encararam. Silenciosos. Grant ficou espantado com seu comportamento. Coordenado. Agiam como um grupo. Talvez o mistério não fosse tão grande assim. Mentalmente, revisou a sequência dos eventos iniciados na caverna. Primeiro, os filhotes ficaram agitados. Depois os adultos. Finalmente, os animais saíram para a praia. A sequência indicava que os mais novos, com audição apurada, tinham detectado antes o barco. Os adultos depois lideraram o grupo para a praia. Grant percebeu que os adultos comandavam o bando naquele momento. Havia uma organização espacial clara ao longo da praia. Os animais paravam, em ordem rigorosa, como faziam lá dentro. Pareciam um regimento. Os adultos posicionavam-se a cada 3 metros, rodeados de um grupo de filhotes. Os juvenis ficavam nos intervalos, ligeiramente à frente dos adultos. Mas Grant também notou que os adultos não eram
iguais. Havia uma fêmea com uma listra diferente na cabeça, posicionada bem no centro do grupo que se distribuía pela praia. A mesma fêmea ficava no centro do ninho. Ele calculou que os raptores, como alguns bandos de macacos, se organizavam de acordo com uma ordem matriarcal, e que o animal listrado era a fêmea alfa da colônia. Os machos cuidavam da defesa, no perímetro do grupo. Mas, ao contrário dos macacos, cuja organização era precária e flexível, os dinossauros seguiam um padrão rígido. Quase uma formação militar. Além disso, havia a estranha fixação pelo Nordeste e Sudoeste. Isso Grant não compreendia. De certa forma, não se surpreendia. Os paleontólogos desenterravam ossos há tanto tempo que se esqueciam de que um esqueleto fornecia pouquíssimas informações. Os ossos podiam indicar a aparência do animal, a grosso modo, dando altura e peso. Revelavam dados sobre os músculos, e portanto sobre o comportamento do animal em vida. E guardavam marcas de algumas doenças ósseas. Mas um esqueleto pouco ajudava a entender o comportamento geral de um bicho, na verdade. E uma vez que os paleontólogos só tinham ossos para trabalhar, paciência. Como seus colegas, Grant tornará-se um especialista em ossos. E, no decorrer do processo, esquecera-se de possibilidades improváveis. Que os dinossauros pudessem ser animais muito diferentes, com uma vida social e um comportamento organizado de acordo com padrões misteriosos para seus descendentes mamíferos. E, sendo os dinossauros basicamente pássaros. Meu Deus, Grant exclamou. Ele olhou boquiaberto para os raptores, em sua formação rígida na praia, vigiando silenciosamente o barco. E de repente entendeu o que ocorria. Esses animais! Genaro exclamou, balançando a cabeça. Estão desesperados para fugir daqui, sem dúvida. Não, Grant contestou. Eles não tentam escapar. Não é isso. Não. Não, Grant disse. Eles querem migrar. Capítulo 58. Ao entardecer. Migrar. Eli exclamou. Isso é fantástico. Sim, Grant concordou sorrindo. Para onde supõe que desejam ir? Eli indagou. Não sei, Grant falou. Nesse momento helicópteros enormes romperam a neblina, trovejando e sobrevoando a paisagem. Pesadamente armados. Os raptores espalharam-se. Assustados quando um dos aparelhos circulou por cima da praia, acompanhou a linha das ondas e pousou. A porta deslizou e os soldados em uniformes verde-oliva saíram, correndo na direção deles. Grant ouviu as conversas em espanhol, e viu que Muldoon já estava a bordo, com as crianças. Um dos soldados disse, em inglês: Por favor, venham conosco. Por favor, não há mais tempo. Grant olhou para a praia, mas todos os raptores haviam sumido. Nenhum só animal à vista. Era como se nunca tivessem existido. Os soldados gesticulavam, e ele foi puxado para dentro, abaixando-se por causa das hélices. Muldoon inclinou-se e gritou no ouvido de Grant. Querem tirar a gente daqui agora. Vão queimar tudo. Os soldados acomodaram Grant, Eli e Genaro em seus assentos, e os ajudaram a prender os cintos. Tim e Alexis acenaram, e subitamente o cientista se deu conta do quanto eram pequenos e estavam exaustos. Alexis bocejava, recostada no ombro do irmão. Um oficial aproximou-se de Grant e gritou: É o responsável, senhor? Não, Grant respondeu.
Não sou o responsável. Então quem é o responsável? Não sei. O oficial dirigiu-se a Genaro e fez a mesma pergunta. É o responsável? Não, Genaro disse. O oficial olhou para Ellie, mas não disse nada. A porta permaneceu aberta, enquanto o helicóptero se afastava da praia, e Grant tentou ver os raptores pela última vez, mas o helicóptero já passava sobre as copas das palmeiras, no rumo norte. Grant debruçou-se para Muldoon e gritou. E quanto aos outros? Já levaram Hardin e os operários, Muldoon respondeu. Ramon sofreu um acidente. Foi encontrado no barranco perto do bangalô. Deve ter caído. Ele está passando bem? Grant indagou. Não. Os procompsognatos o pegaram. E, quanto a Malcolm? Muldoon balançou a cabeça, desconsolado. Grant estava cansado demais para sentir qualquer emoção profunda. Escurecia, e no crepúsculo mal podiam ver o pequeno Rex, com as mandíbulas ensanguentadas, devorando um hadrossauro na beira da lagoa, olhando para o helicóptero e rugindo. Em algum ponto começaram as explosões, e depois viram outro helicóptero surgir na névoa, perto do centro de visitantes. No minuto seguinte o prédio inteiro transformou-se numa bola alaranjada de fogo e Alexis começou a chorar. Ellie abraçou e desviou os olhos. Grant olhava para o solo, e teve a última visão dos Ipsilophodontes, saltando graciosos como gazelas, pouco antes de uma nova explosão iluminar a Mateus. Descampados. O helicóptero em que estavam ganhou altura e seguiu na direção do mar, a leste. Grant voltou para seu lugar. Pensou nos dinossauros parados na praia e tentou imaginar para onde migrariam, se pudessem. Concluiu que jamais saberia, sentindo tristeza e alívio, simultaneamente. O oficial voltou, encarando-o. E o responsável? Não. Por favor, senhor, quem é o responsável? Ninguém, Grant respondeu. O helicóptero seguiu ligeiro para o continente. Fazia frio e os soldados fecharam a porta. Grant olhou para baixo pela última vez e viu a ilha ao longe, recortada contra o céu. E o mar avermelhados, mergulhado em uma densa névoa que toldava as explosões que se sucediam rápidas, até que toda ela estava brilhando, transformada num pequeno ponto de luz e fogo na noite que caía. Epílogo, São José. Os dias se sucederam. O governo foi gentil, instalando-os em um agradável hotel de São José. Podiam passear à vontade e telefonar para qualquer pessoa. Mas não podiam sair do país. Um funcionário da embaixada norte-americana vinha visitá-los diariamente, e perguntava se precisavam de alguma coisa. Explicou que Washington fazia o possível para apressar-lhes a partida, mas muita gente morrera dentro de uma área sob jurisdição da Costa Rica. Um desastre ecológico de grandes proporções fora evitado por um triz. O governo da Costa Rica fora iludido e enganado por John Ramon, quanto ao projeto para a ilha. Nessas circunstâncias, as autoridades não se dispunham a liberar os sobreviventes sem mais nem menos. Nem sequer permitiram o enterro de Ramon e Ian Malcolm. Simplesmente esperavam. Grant, a cada dia, ia a uma repartição diferente do governo, onde era interrogado por funcionários corteses e inteligentes. Eles o faziam repetir sua história a cada conversa. Como Grant conhecera John Ramon. Como Grant fora informado do projeto. Detalhes do fax de Nova York. Por que Grant visitará a ilha? O que acontecerá lá? Os mesmos detalhes, dia após dia. A mesma história.
Por um longo tempo, Grant pensou que eles achavam que mentia e esperavam descobrir algo. Mas, de algum modo, pareciam apenas aguardar. Finalmente, quando descansava numa cadeira certa tarde, na beira da piscina do hotel, acompanhando os mergulhos de Tim Alexis, um norte-americano de roupa caqui apareceu para conversar. Ainda não nos conhecemos, o americano falou. Meu nome é Marty Gutierrez. Sou pesquisador da estação em Carrara. O senhor encontrou o espécime original do Procompsognathus, Grant lembrou. Isso mesmo, Gutierrez confirmou. Deve estar ansioso para voltar para casa. Sim, Grant disse. Tenho apenas mais uns dias de escavações antes da chegada do inverno. Sabe, em Montana a neve começa a cair em agosto. Por isso a Fundação Ramon financiou as escavações no hemisfério norte? Gutierrez perguntou. Porque as possibilidades de encontrar material genético de dinossauro eram maiores nos climas frios? Sim, presumo que sim. Gutierrez balançou a cabeça. Sujeito esperto, esse Ramon. Grant nada comentou. Gutierrez sentou-se. As autoridades não lhe dirão nada, Gutierrez. Falou finalmente, porque tem medo, e talvez guardem ressentimento pelo que foi feito, mas há algo muito peculiar ocorrendo na região norte. Ataques contra bebês? Não, isso parou, ainda bem. Na primavera, na região de Ismaloia, ao norte, animais desconhecidos atacaram as lavouras de um modo muito bizarro. Eles avançavam, dia após dia, em linha reta, como uma seta. Da costa para as montanhas, sumindo na selva. Grant se impertigou na cadeira. Como numa migração, Gutierrez concluiu. Não concorda? Quais as lavouras atacadas? Bem, isso também é esquisito. Só comiam um tipo de feijão, soja e de vez em quando atacavam galinhas. Alimentos ricos em lisina, Grant constatou. Oh! Que aconteceu com os animais? Presumidamente se esconderam na mata. De qualquer maneira, não foram encontrados. Claro, é difícil caçá-los na selva. Uma expedição de busca poderia passar anos nas montanhas de Ismaloia, sem resultados concretos. E estamos sendo mantidos aqui por quê? Gutierrez deu de ombros. O governo está preocupado. Talvez haja mais animais. Mais problemas. Agem com cautela. Acredita que possa haver mais animais? Grant perguntou. Não sei dizer. Você sabe? Também não, Grant falou. Mas tem suspeitas? Grant fez que sim. Pode haver. Sim, tenho suspeitas. Concordo com você. Gutierrez levantou-se da cadeira. Acenou para Tim e Alexis, que brincavam na piscina. Provavelmente mandarão as crianças para casa. Não há motivo para retê-las aqui. Colocando os óculos escuros, acrescentou, aproveite sua temporada conosco. Dr. Grant. Este país é maravilhoso. Isso significa que não vamos a lugar algum? Grant questionou. Nenhum de nós vai a lugar algum, Gutierrez disse sorrindo. E caminhou na direção da entrada do hotel. Asterisco 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 fim asterisco asterisco. Autor. Michael Crichton nasceu em Chicago, em 1942. Cursou a Harvard Medical School e em 1969 fez doutoramento no Salk Institute, na Califórnia. Mais cedo trocou a carreira de médico pela de escritor. Os maiores sucessos de Crichton na literatura foram vertidos para o cinema, incluindo O Enigma de Andrômeda, O Grande Roubo do Trem, O Homem
Terminal e o Parque dos Dinossauros, que foi filmado por Spielberg. Seu mais recente livro, Rising Sun, é campeão absoluto de vendas nos Estados Unidos. Do autor, pela best-seller. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.